Amém. O pastor sabe como deixar a gente mais nervoso, né? Mas eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. Agradecer também ao pastor, né, pela oportunidade, à igreja, dizer que os irmãos é bênção na minha vida. Agradecer a minha esposa, aqui, está lá no fundo, mas agradeço a Deus pela vida dela, porque se não fosse por ela, muitas dessas coisas não seria possível, né? Ela tem caminhado comigo aí todos esses dias e eu sou grato, irmãos. Agradecer aos meus amigos, né? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos nessa noite a abrir a primeira epístola de Pedro. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, quem não trouxe, acompanha aí no telão. 1 Pedro, capítulo 1 mesmo, meus irmãos, a partir do versículo 3. É um texto maravilhoso, na qual eu particularmente gosto muito, aprendo muito com esse texto, e eu gostaria de partilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus nos ensina através dele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos ler a partir do 3 ao 9, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo em nosso meio. Obrigado, Pai, pelos louvores, pelas orações, pelo dízimo e ofertas. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela vida de cada um. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, falar com a tua igreja através da tua palavra. Que tudo venha, Pai, do teu Santo Espírito e que o seu nome seja glorificado. Que a tua igreja, Pai, possa compreender aquilo que o Senhor tem para ela nesta noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, podemos observar nos dias de hoje que o mundo ele é abastecido por injeções que oferecem curar problemas. Hoje nós podemos observar na internet, em vários meios de comunicação, que o que mais vemos aí são métodos pessoais, receitas, passo a passo de como podemos ter uma vida melhor e mais próspera. É só você abrir o seu celular ali, dependendo da sua rede social, do seu ciclo de amigos, e logo você vai ver 20 maneiras de ganhar mais dinheiro, 10 maneiras de você conseguir mais seguidores, e por aí vai. Me segue aí para ganhar dinheiro mais fácil, né? Talvez você já tenha visto isso. Siga meu perfil para que você perca peso em menos tempo, de uma maneira mais fácil. Está com problemas na sua vida financeira? Venha aprender comigo como ter uma vida financeira boa e ganhando R$ 1.000 por mês, ganhando uma vida boa, ganhando R$ 1.000 por mês. Quer trocar de carro? E você não sabe como? Eu sei. Me segue aí, você vai aprender. Seu cônjuge te machucou? Né? Siga-me para ser feliz sozinho. Sua família é um peso para você? Arraste para cima e veja o poder da alegria de uma vida sem família. Então, hoje o que nós mais temos aí são métodos, são formas de como cada pessoa ela pode procurar ali colocar um certo band-aid, né? Certas ataduras naquilo que nós temos como problema para tentar disfarçar, né? Para disfarçar os problemas que enfrentamos no dia a dia. E muitas pessoas veem os problemas hoje como algo ruim, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer ter uma vida de lutas, ninguém quer ter uma vida de sofrimentos, uma vida onde a doença chega, onde o dinheiro acaba, onde os problemas surgem. Mas o cristianismo ele não compactua com essas promessas.
né? No cristianismo, você precisa chorar para sorrir, morrer para viver, perder para ganhar, descer para subir. É uma coisa meio contraditória, mas quando nós estamos andando com Cristo, nós vamos aprendendo os princípios de Deus e vemos que é necessário morrer nesta vida para que ganhemos a vida eterna. Precisamos chorar para que lá na frente nós venhamos a sorrir, e por aí vai. O contexto dessa carta, meus irmãos, como nós podemos bem ver, o autor desta carta é Pedro, né? Aquele que era o pescador que nós ouvimos hoje pela manhã na escola bíblica. Esta epístola, ela não é, como as de Paulo, por exemplo, né, direcionada a uma pessoa específica ou a uma igreja específica. Por exemplo, a Timóteo, a Filemon, a Tito. Ela não é uma carta destinada a uma igreja, por exemplo, como aos Coríntios, aos Gálatas e por aí vai. Podemos observar que no início do capítulo, Pedro destina esta carta aos irmãos peregrinos, aos irmãos refugiados que estão sob perseguição, que estão sofrendo muito, severa perseguição, e eles estão abandonando as suas vidas, as suas casas, eles estão perdendo tudo, eles estão ali praticamente quase morrendo pelo evangelho, né? Por quê? Porque Nero tinha acabado de incendiar Roma. Nero fez aquele incêndio criminoso que nós encontramos em Atos lá, e colocou a culpa nos cristãos, né? 10 das 14 zonas da antiga cidade foram completamente destruídas de Roma, inclusive templos e seus deuses pagãos. O que gerou grande conflito interno entre os romanos, porque os seus deuses não foram capazes de impedir esse incêndio, onde os seus próprios deuses ali, confeccionados à mão, a escultura deles, também queimaram, pereceram pelo fogo. Então, muitos deles começaram a se questionar e a se perguntar por que isso estava acontecendo. E talvez também direcionar isso a Nero. Nero, então, como uma jogada, ele direciona isso aos cristãos e definitivamente coloca como o apóstolo Paulo como autor do incêndio a Roma. E ali, então, começa uma grande escalada, começa ali uma grande perseguição aos cristãos, e muitos foram crucificados, muitos foram colocados como tochas, como iluminárias no jardim de Nero, para iluminar as ruas, e outros foram jogados para ser comidos por feras a um tipo de espetáculo. Hoje, então, vamos ver através desses versículos como o povo de Deus tem uma esperança viva e glorificam a Deus ao passar por sofrimentos. Acompanhe comigo, por gentileza, do versículo 3 ao 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Pedro, então, ele inicia bendizendo a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele começa, então, mesmo sabendo que aqueles irmãos estavam passando por perseguição, mesmo Pedro sabendo que aqueles irmãos estavam ali sofrendo, né, perdendo tudo, ele inicia essa carta bendizendo a Deus. Ele começa bendizendo ao Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que Deus, segundo a sua grande misericórdia, os gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, Pedro ele poderia começar esta epístola tentando confortar aqueles irmãos. Ele poderia já querer iniciar essa epístola querendo explicar o porquê de tudo isso, ou tentar de alguma maneira aliviar o sofrimento daqueles irmãos. Mas veja que ele começa bendizendo a Deus, independente da circunstância, independente da situação. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele agradece, ele não coloca nada como prioridade através disso. E ele diz que os gerou de novo para uma viva esperança. Esperança essa que está na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O apóstolo Paulo vai dizer algo semelhante a isso, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não houvesse ressuscitado, toda a nossa fé, todo o nosso louvor, toda a nossa oração, ela seria inútil. Porque nós entenderíamos então que Cristo ele não era Deus, que Cristo ele não cumpriu todas as leis e que o próprio Deus não aceitou a oferta de sacrifício de Jesus. Então, se Cristo ele não ressuscita, vã seria a nossa fé. Então, a nossa fé ela está consolidada também na ressurreição de Jesus Cristo.
E esse é um fato que a igreja ela se apoia. Então o apóstolo Pedro ele deixa bem claro que esta bendita esperança está na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, mostrando que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo venceu a morte, que ele cumpriu todos os requisitos da lei e hoje ele vive para sempre. Mas bendito seja Deus por nos enviar seu Filho e ele assumir o nosso lugar e nos regenerar e nos dar uma nova vida. O que acabamos de cantar, o que acabamos de ler, o que a Giovana acabou de ministrar, aquilo que o pastor acabou de orar. Se não fosse o Senhor se entregar em nosso lugar e se colocar, sendo Ele a viva esperança para nós, o que seríamos de nós? O que seria da humanidade se Cristo não tivesse entrado, tivesse assumido o nosso lugar naquela cruz do Calvário? No versículo 4, nós vamos ver assim, para uma herança incontaminável. Quer dizer o quê? Que nós estaremos livres do pecado. Nossa vida eterna com Cristo será livre do pecado. Nós não teremos mais o pecado afligindo as nossas vidas. Para sempre em corpos incorruptíveis, assim como o corpo dele é incorruptível. Que jamais perecerá ou perderá o seu valor. A vida eterna, meus irmãos, ela não é um tempo longo. A vida eterna, ela não é 100 anos, ela não é 1000 anos. Ela é uma vida que não tem fim. Nós não conseguimos mensurar muitas vezes isso porque nós somos criados, nós estamos colocados diante de um tempo, mas Deus ele é Pai da eternidade, Ele está fora do tempo e a nossa vida com Ele será eterna. Algo que nós podemos fazer para tentar entender isso é pegar uma gota do oceano, de todos os oceanos que existem, cada gota se refere a 1 milhão de anos. Você faz 1 milhão de gotas do oceano vezes todo o oceano. Para nós tentarmos entender o que é uma eternidade. 100 anos demora, mas acaba. 1000 anos demora, mas também acaba. Mas uma eternidade não terá fim. E essa herança, meus irmãos, ela está guardada nos céus. Ela não está guardada na igreja, ela não está guardada no pastor, ela não está guardada em nós, ela está guardada nos céus. Isso quer dizer que nós não podemos perdê-la de vista. Isso quer dizer que nós não podemos perdê-la, porque ela está guardada junto com Deus. Nesse verso, nós podemos observar as palavras usadas por Pedro: herança, incontaminável, perecível e valor. Tudo isso traz a alusão das riquezas terrenas: ouro, prata, bronze. Né? Existem vários versículos que falam sobre o tesouro terreno que é corruptível, onde a traça e a ferrugem comem. E Paulo vai usar esse exemplo em 1 Coríntios 9, ele vai dizer assim, de um corredor nos jogos que correm e se abstêm por coisas. Eles deixam de comer as coisas, eles se preparam, eles correm uma corrida para ganhar uma coroa corruptível. Mas nós corremos para ganhar uma coroa incorruptível. Uma coroa que não se acaba, não se destrói. Os irmãos estão conseguindo compreender? Amém, irmãos. Você é uma pessoa grata a Deus? Nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem dado para as nossas vidas, mesmo diante das circunstâncias? As circunstâncias desses irmãos, amados, não eram circunstâncias boas. Eram circunstâncias de morte. Eram circunstâncias onde as pessoas estavam perdendo suas casas, seu trabalho. Mas Pedro ele começa: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocando que a salvação, aquilo que Deus nos deu, é maior do que qualquer outra coisa. Então nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Você tem mais motivos para agradecer ou para reclamar? Já parou para pensar nisso? Hoje de manhã o pastor estava dando aula na escola bíblica e falou sobre isso. E muitas vezes vira um costume na nossa vida nós reclamarmos. Alguém pergunta para você: e aí, tá tudo bem? Ah, tá bem, tá tudo bem, mas começa a listar os problemas. O que tem te movido é a gratidão, é a ingratidão? São as coisas que Deus tem te dado ou são as coisas que você tem colocado como empecilho muitas vezes? Temos colocado a gratidão a Deus acima das dificuldades? Eu sempre observo o salmista, quando ele vai começar a orar. O salmista, nas suas orações, é maravilhoso, porque antes dele pedir, ou antes dele começar a suplicar ali, para que Deus pudesse socorrê-lo, ele começa a dizer: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o
Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Ele começa a exaltar o nome de Deus de uma maneira que muitas vezes eu não consigo nem, ao menos, conjecturar, muitas vezes nem falar, muitas vezes nem lembrar que Deus ele é tão bom assim. Mas o salmista, em todas as suas orações, ele fala: Senhor, o Senhor é maravilhoso, grandioso és tu, mostrando que Deus é maravilhoso e grande, né? Nós também temos o exemplo daqueles 10 leprosos. Jesus entrando numa aldeia ali, 10 leprosos: Senhor, nos cura, tenha misericórdia de nós. O Senhor vai e fala: vai lá e se apresentem aos sacerdotes. Os 10 vão se apresentar e conforme eles estão andando, eles estão sendo curados. E então um deles, reparando que foi curado, volta para agradecer a Deus. Estamos sendo gratos a Deus, irmãos, por aquilo que Ele tem nos dado? Você tem crido nisso? Você crê que fomos eleitos nele para uma viva esperança que não está nos homens? Você tem essa fé, irmão? Que Cristo é o Senhor, Filho de Deus, que desceu, encarnou, viveu entre nós, tabernaculou, subiu numa cruz que era minha e sua, e que hoje vive à destra de Deus? Você tem essa fé genuína? A nossa fé não está no governo, ela não está no dinheiro. A nossa fé está em Cristo. Você tem esta fé que Jesus está vivo e cuidando de nós até nos dias de hoje? É algo que nós devemos analisar e colocar isso em prática em nossas vidas. Continuando então, o versículo 5, vamos ler todos juntos? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Pedro, então, agora ele consolida aquilo que ele está falando. Ele vai falar ele vai dar base para aquilo que ele está falando, para essa herança. Ele vai dizer que mediante a fé, aquilo que eles creem, por onde obtivemos a salvação, que é através da fé, somos protegidos pelo poder de Deus. Sabe, irmãos, a nossa proteção ela não vem dos homens, ela não vem do governo, ela não vem da polícia, ela não vem do cinto do carro, ela não vem do airbag. A nossa segurança ela está em Deus. E é isso que Pedro está dizendo a esses irmãos. Ele demonstra tamanha é essa segurança, tamanha é essa certeza. O próprio Deus guardando, protegendo o seu próprio povo, com o seu próprio poder. E essa herança ele vai entregar aos seus filhos. A nossa salvação ela não está nas coisas dos homens. A nossa salvação não está naquilo que nós vemos, mas ela está na pessoa de Cristo Jesus. Ela está segura em Deus. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segurança que nós temos da nossa salvação em Cristo está nas mãos de Deus e não há quem tire isso dele. Não há quem possa impedir o Senhor, não há quem chegue diante de Deus e tome a salvação das mãos dele, meus irmãos. E isso para nós é motivo de júbilo, isso para nós é motivo de alegria, porque o Senhor cuida de nós como um passarinho cuida, como ele cuida de um passarinho em suas mãos, melhor dizendo. Nós estamos nas mãos daquele que criou os céus e a terra. Nós estamos nas mãos daquele que confeccionou a vida, daquele que fez o céu, daquele que fez o mar, aquele que te gerou a vida. Isso para nós é motivo de alegria, isso para nós é motivo de gozo. Nós estamos protegidos até a chegada do último tempo, até a volta do nosso Senhor e Salvador. Ninguém pode nos tirar de suas mãos. O que é então, irmãos, que pode nos afligir neste mundo? O que é então, irmãos, que pode chegar diante de nós e nos estremecer, nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, olha só, essa situação que eu estou passando aqui, não dá. Essa situação aqui pode me tirar das tuas mãos.
seja uma doença, seja a morte de um ente querido, seja qualquer coisa. Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro está dizendo isso claramente a esses irmãos. A nossa herança, a nossa esperança, ela é viva. E ela está guardada nos céus com Deus. E nós temos certeza dessa grande salvação, irmão? Você tem certeza dessa salvação? Se o Senhor voltar hoje ou amanhã, se o Senhor te chamar hoje para a glória eterna, você vai feliz? Quando você pensa em eternidade, quando você pensa em olhar para aquele que tem os olhos como chama de fogo, com aquele que tem, né, os cabelos brancos como a neve, aquele que os seus pés são como diz em Apocalipse, como bronze, né? Da sua boca sai uma espada fumegante, você teria alegria em encontrá-lo? Como nós estamos nesta noite com a nossa fé? Você se sente seguro? Você se sente segura, irmãos? Diante da morte? Quando falamos em morte, você sente segurança? Você sente tremor? Você sente medo? Isso é uma coisa que o cristão ele não pode sentir, é temor. Porque o nosso Deus, ele venceu a morte. Se Cristo não houvesse ressuscitado, aí sim haveria para nós talvez alguma dúvida. Aí sim para nós talvez houvesse alguma dúvida, alguma pergunta. Aí sim, mas não. O Senhor ressuscitou e vivo está. E porque Ele ressuscitou, Ele nos prometeu que naquele grande dia nós iremos ser ressuscitados com Ele. E isso para nós é motivo de alegria. Isso para nós, irmãos, é motivo de júbilo. A igreja do Senhor caminha pensando nisso. A igreja do Senhor, ela tem que caminhar pensando que quando o Senhor vai aparecer nos céus e chamar a tua igreja. O nosso coração, eles tem que estar fixado na promessa do nosso Senhor e Salvador. E essa promessa, ela não se abala. Pode passar o tempo, pode passar as estações, pode passar os governos, pode vir guerra, pode vir pandemia, pode vir o que for. O Senhor, ele não falha. A sua promessa tarda, mas não falha. Se ele não vier e voltar para a igreja hoje, ele pode voltar amanhã para você. Ele pode voltar amanhã para mim, como ele tem voltado para muitos aí fora. Pessoas novas, jovens, senhores, senhoras, independente da vida, o Senhor tem voltado para os seus. A coisa mais certa que nós temos é de que Cristo voltará. E ele então dirá: bem-vindos a mim, filhos de meu Pai. Ou afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Esta é a alegria da nossa salvação. Nós estamos prontos, irmãos? Nós estamos prontos para a volta do Cordeiro? As nossas vestes estão limpas? Você tem a paz que excede todo entendimento guardada em seu coração e na sua mente, como nós ouvimos aqui hoje? A paz que, independente das circunstâncias lá fora, a gente está por dentro sorrindo. O cristão, ele é diferente do mundo, sabe por quê? Ele vive no mesmo mundo que o ímpio. Se tem fome, ele está lá. Se tem guerra, ele está lá. Se tem perseguição, ele está lá. Se tem desastre, ele está lá. Mas a diferença é que a esperança dele é viva. E a esperança dele não está em coisas. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Amém, irmãos? Continuando então os versículos 6 e 7. Alguém poderia pegar um pouquinho de água, por gentileza? Continuando os versículos 6 e 7, diz assim: nisso... tem aqui, irmãos, eu não vi. Desculpa. Vocês foram rápido, hein? Eu não vi mesmo, irmãos. Deus abençoe. Eu com sede aqui. Amém. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Agora sim, Pedro, ele começa a explicar o porquê do motivo de nós passarmos por dificuldades. No início da carta ele falou: bendito seja o vosso Deus e Pai. Ele não começa explicando. Mas após ele ter
dado ali esperança, firmamento para a fé daqueles irmãos, ele vai tratar agora do sofrimento. Aí ele fala, olha, eu não vou deixar vocês sem uma explicação básica do porquê nós passamos por dificuldades. Então ele vai dizer, ele vai responder essa questão do sofrimento, né? Pedro, então, ele aplica esse sofrimento da severa perseguição, dizendo, aqueles irmãos para exultar nessa salvação. Ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ele está dizendo basicamente o quê? Se alegrem na salvação que vocês têm. Vocês receberam de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quando o salmista ele peca com Betseba e ele manda matar Urias e ali ele esconde o seu pecado, nós vemos que quando Natan vem e expõe o seu pecado a ele e ele se arrepende daquilo que ele fez, ele escreve ali o Salmo 51, nós vemos que nesse salmo ele fala assim, torna-me dar a alegria da tua salvação. Veja que quando nós estamos distantes de Deus, nós perdemos a alegria da salvação. Quando nós não estamos com os nossos olhos fixados em Deus, nós não exultamos nesta tão grande alegria. Porque, irmãos, não existe milagre maior do que a salvação de Deus para as nossas vidas. Não existe para nós bênção maior que Deus possa te dar do que a salvação, do que Cristo Jesus ter vindo e se feito presente. Essa é a maior bênção que o cristão poderia receber. Hoje nós vemos aí fora, porque Deus vai te abençoar, porque Deus ele vai te dar carro, casa, porque a sua bênção está chegando, o seu milagre está aí. Irmãos, nada pode se comparar com a alegria de Cristo Jesus em nossas vidas. Nada. Se Cristo Jesus, se a salvação de Jesus nas nossas vidas, ela não ocupa o lugar de alegria, mas outras coisas ocupam, há algo de errado. Se os nossos bens, se a nossa família, se qualquer outra coisa ocupa no nosso lugar tão grande alegria, no lugar da salvação que Jesus nos dá, então quer dizer que nós estamos olhando para o lugar errado. Porque nós só reconhecemos essa alegria quando nós reconhecemos para onde nós estávamos indo, para quem nós éramos, para onde Deus nos tirou. Lembra lá quando nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, perdidos em transgressões? Nós éramos como cegos em um labirinto, indo para onde a única saída era o inferno. E o Senhor nos resgatou de lá. Então ele está basicamente dizendo para que nós devemos nos alegrar na salvação que nós recebemos de Deus por meio da fé. Ainda que vocês sofram por um pouco de tempo nessa terra, ainda que vocês estejam sofrendo, mas um pouco, que é o tempo da nossa vida aqui nesta terra, ele fala, exultem com alegria. Aqui não é eterno, aqui não é para sempre. A nossa dor ela pode durar um mês, um ano, 20 anos, 30 anos, dependente da sua situação. Ela pode durar uma vida inteira. Mas, meus irmãos, isso não pode ser comparado com aquilo que você vai viver na glória de Deus. As ansiedades, as noites mal dormidas, as mutilações, os remédios para dormir, para cessar a dor, tudo isso terá um fim logo. Muitas vezes nós achamos que o nosso tempo é demorado. Poxa, vai demorar um ano. Poxa, vai demorar um mês para chegar aquilo que eu comprei. Poxa, que demora, vai demorar 3 anos para eu formar na faculdade. Mas quando a gente menos espera, a gente já cresceu, já é pai de família, a gente já tem barba, a gente já conquistou aquilo que nós queríamos. O tempo passa, as coisas acontecem. Demora um pouco de tempo, mas passam. Mas isso não se compara com aquilo que será revelado e com aquilo que será eterno. Essa é a dualidade que ele está trazendo, esse é o contraste. Um pouco de tempo aqui não pode ser maior do que muito tempo com Jesus. Paulo vai dizer, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas não naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então ele diz que a nossa fé é muito mais valiosa que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. O motivo pelo nosso sofrimento, muitas vezes, irmão, é para mostrar, não somente para você, mas para o mundo, que você é um cristão genuíno. Que você é um cristão verdadeiro.
que você não está aqui por bênçãos, você não está aqui por aquilo que Ele pode te dar, você não está aqui porque você gosta, você não está vivendo uma vida muitas vezes difícil, dolorosa, por uma simples palavra, mas você está vivendo isso porque você entendeu aquilo que Ele é na sua vida. Ele usa esse exemplo, a ideia de que as provações do fogo e do ouro, porque Pedro faz essa ideia de que as provações em nossas vidas servem para purificar a nossa fé, provando que ela é verdadeira. Ou seja, para o ouro ser provado que ele é ouro de fato, e para ele ser limpo das suas coisas contaminadas ali, ele passa pelo fogo. Assim também a nossa fé passa. Ela é usada para refinar e separar as impurezas do ouro. O sofrimento testa a fé, tornando-a muito mais valiosa e aprovada diante de Deus. Então, os nossos leves e momentâneos, as nossas leves e momentâneas dificuldades, mostram que Deus está conosco. Nós temos a oportunidade de glorificar a Deus mediante as dificuldades terrenas. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa que passar por dificuldade é simplesmente passar por dificuldade. Mas veja que a nossa vida, ela é uma vida inteira destinada a glorificar a Deus. Não é só no momento bonito, não é só no momento bom, não é só nas glórias, porque senão fica fácil, né? Se fosse só para glorificar a Deus nos momentos em que a gente está bom, poxa, aí a gente tá show, tá 10. Mas difícil mesmo é glorificar a Deus quando nós estamos passando por dificuldade. Quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém difama, quando alguém mente, quando alguém trai, quando você acorda e a doença bate na porta, quando o nosso casamento não vai bem. É aí que nós vamos ser refinados e vamos resultar em glória, honra e majestade ao nosso Deus. Cantar louvores aqui é lindo, né? Louvarmos a Deus, tudo isso é maravilhoso, escutarmos louvores, etc. Mas muito mais do que louvar a Deus assim, é louvar a Deus com a nossa própria vida, entregando a nossa vida diante dele. Romanos 12, se eu não me engano, vai dizer isso, que o nosso culto racional é a nossa entrega, é a nossa vida por completo, assim como ele se entregou por completo para nós. Você consegue, meu irmão, ver Deus no seu sofrimento hoje? Olha aí para aquilo que te aflige, olha aí para aquilo que está doendo no seu coração. Você consegue ver Deus aí? Você consegue olhar e ver Deus naquilo que está passando hoje? Nós conseguimos ver a beleza de Deus mesmo em meio às provações da nossa fé? Porque Pedro, antes dele iniciar a fala da perseguição, ele fala: bendito seja o nosso Deus e Pai. Você consegue hoje fazer isso? Nós estamos conseguindo dar louvores a Deus mediante as nossas dificuldades? Ou apenas reclamamos e questionamos o porquê estarmos passando por isso? Sabe, irmãos, Deus ele prova a nossa fé, como foi falado alguns domingos atrás. Ele não tenta ninguém, mas ele nos prova. E essa aprovação vai gerar para nós um caráter aprovado. Vai gerar para nós uma vida de fidelidade a Deus. E o mundo vai olhar para nós e vai reconhecer que nós somos discípulos do Senhor. Porque não somos simplesmente pessoas que o adoram em alegrias e momentos bons, mas também em momentos ruins. Amém? Os irmãos estão conseguindo entender? Amém. Vamos então para o final, versículo 8 e 9. E aqui para mim é o versículo da minha vida. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Esses irmãos amados, eles não viram a Cristo. Eles não estiveram com Jesus. Eles foram convertidos, assim como eu e você. Né? Esta carta ela foi escrita 30 a 35 anos após a ascensão de Cristo. Então, depois que Cristo subiu aos céus, 30 a 35 anos depois, Pedro estava redigindo esta carta. Assim como nós, aqueles irmãos nunca viram o Senhor, eles não estiveram pessoalmente com o Senhor, mas eles foram regenerados, como nós lemos no início, por uma viva esperança. Foram convencidos pelo Espírito Santo. E eles estavam agora sofrendo por isso.
perdendo tudo por amor a Cristo. Tem um louvor que nós cantamos aqui, né? Que refere-se a João, né? Perdendo tudo por amor e por alegria. Eu acredito que existem alguns louvores que nós cantamos, e muitos deles são poéticos, e nós temos que analisar de fato o contexto dele. O que é que nós estamos perdendo, irmãos, na nossa vida hoje? Por amor a Deus? Se muitas vezes nós não conseguimos nem abrir mão do tempo que nós temos para estar com Ele. O que nós estamos perdendo, irmãos, para Deus? Como esse texto está dizendo aqui, eles estão perdendo a própria vida. Se nós não conseguimos muitas vezes deixar aquilo que nós mais gostamos para estar com Deus. Então há alguns louvores que nós devemos analisar aquilo que nós estamos cantando. Porque muitas vezes para nós se tornam inverdades. Pedro ele coloca uma observação. Ele diz assim: vocês o amam apesar de não terem visto, mesmo não o vendo agora. Irmãos, isso para nós é um privilégio. É um privilégio para a igreja nos dias de hoje, para nós amarmos a Jesus sem o ter visto. Isso mostra o poder do Evangelho. Isso mostra o poder do convencimento do Espírito Santo de Deus, do poder da palavra. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Quando nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas ouvem e elas se convertem. Elas não se convertem a nós, elas não se convertem à igreja, mas elas se convertem a Jesus Cristo. Porque aprove a Deus a salvar o homem através da loucura da pregação. É por isso que é necessário expor o Evangelho, é por isso que é necessário expor as Escrituras. O poder de Deus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia, Jesus vai dizer. Olha o poder de Deus no Evangelho, em trazer o homem. O poder do Espírito em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para nós que não conhecemos a Cristo, é um privilégio podermos olharmos para Ele e falar: Senhor, nós o amamos. Nós fomos convertidos porque isso demonstra poder da parte de Deus em converter as nossas vidas. Nós não somos convertidos por vontade própria, nós não olhamos um dia e falamos: olha, eu preciso de Deus. Mas o próprio Deus olhou para nós, teve misericórdia e falou: venha até mim, Senhor. Venha para tão grande salvação, receba esta misericórdia, receba esta salvação. E esta salvação eu asseguro a vocês, de que ninguém pode tirar das minhas mãos. Pode passar o tempo que for, pode passar 1000 anos, as pessoas podem zombar da fé, as pessoas podem zombar do meu nome, mas eu cumprirei a minha promessa, porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ele tarda a sua promessa, mas ele não falhará. Jesus disse a Tomé: felizes são os que não viram e creram. Hoje pela manhã nós estávamos na escola bíblica, o pastor trouxe também mais uma vez a questão dos discípulos. Por 2 vezes Cristo fez o milagre da multiplicação dos pães e parece que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Aqueles homens no caminho de Emaús estavam indo embora tristes, porque Jesus havia sido morto. E eles estavam indo embora. E aí Jesus aparece e fala: viu, por que vocês estão tristes? Por acaso você é o único homem em Israel que não sabe o que está acontecendo? Os próprios homens que andaram com Jesus tiveram dificuldade de acreditar. Mas depois eles entenderam. Imagine para nós, irmãos, olha o privilégio de não termos tido o que eles tiveram, mas nós estamos indo para o mesmo lugar que eles. Pela fé nós estamos tendo a mesma visão que eles. Nós não vemos Jesus em carne e osso, mas nós vemos Jesus através da sua palavra. E isso há poder de convencimento do próprio Deus. Você crê nisso, irmão? Amém. Se nós cremos, então, exultemos com alegria indizível e gloriosa. A palavra indizível descreve um estado de júbilo espiritual tão profundo e extraordinário que nenhuma palavra humana consegue descrever e conter. Isso porque o resultado da nossa fé está gerando para nós a salvação da nossa alma. Irmão, tem dia que nós acorda que dia parece noite, noite parece dia, parece que a gente acorda e já bate na quina ali da cama o dedinho. O café, às vezes acontece comigo, eu estou fazendo café de madrugada para levar no serviço, a cumbuquinha do café tomba. Tem dia que dá tudo errado, irmão.
Tem dia que você está com dor, tem dia que você não está feliz, casamento às vezes não vai bem. Acontece. Mas isso não pode afetar a alegria que está em Jesus em nós. Lá no trabalho é engraçado que às vezes quando a gente não está legal, e acontece, meu problema às vezes é sono, e aí eu fico mal-humorado. E aí eu fico bravo, chato, eu não falo muito. Aí as pessoas chegam e falam, você está bem? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá. Não, mas você não está alegre hoje? Você não está dançando? Você não está feliz? Você não está cantando? Aí eu paro, observo e falo, poxa, as pessoas, elas veem em nós essa diferença. Né? As pessoas muitas vezes não são crentes, percebem que existe uma alegria em nós, mas que essa alegria ela não pode ser apagada, muitas vezes pelas circunstâncias do nosso dia a dia, apesar de ser difícil. Há motivos para reclamar, sabemos disso, mas ainda mais motivos para agradecer a Deus, né? Há motivos para agradecer, para olharmos para as coisas que Ele tem feito por nós. Se nós olharmos aqui para os testemunhos, se nós pararmos para falar de tudo aquilo que Deus tem feito para nós, são listas incontáveis. Né? Livramento que percebemos que é a própria mão de Deus e às vezes não valorizamos. Coisas que Deus nos livra muitas vezes no dia a dia, de um acidente, muitas vezes de um assalto, muitas vezes de tantas outras coisas. De pecados que muitas vezes a gente está sujeito a cair, Deus nos livra. Nos dá ali uma forma de sairmos ilesos dali. Se nós fixarmos os olhos para os sofrimentos deste presente momento, iremos perecer. Mas se olharmos para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos assegura, que nos prometeu e irá cumprir a sua promessa, nós iremos até o fim. Então Pedro, meus irmãos, ele vai dizer para esses irmãos fixarem os olhos e exultar com alegria no Deus da salvação. A luta é difícil, não é fácil. Mas quando nós olhamos para Cristo e pela obra redentora de Jesus e por aquilo que Ele nos deu, e se nós entendermos que a nossa vida está nas mãos dEle, a nossa alegria é muito mais gloriosa. A nossa vida se torna uma vida muito mais leve, se torna uma vida muito mais gostosa, porque os nossos olhos estão fixados naquilo que não se vê. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? E agradecer a Deus?